Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato com o número que aparece na tela, que o seu anúncio vai aparecer na tela ao fundo para o público conhecer a sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. Muitas pessoas têm dores ou lombares ou cervicais que acabam irradiando tanto para membros superiores como para membros inferiores. E essas dores são, às vezes, intensas, em queimação, muitas vezes prejudicam o movimento, a sensibilidade, né? A pessoa tem a sensação que o membro está dormente, que de repente não tem força para segurar objetos, e muitas vezes confunde com dor no membro ou com alguma outra patologia ligada aos membros superiores ou inferiores. Mas a maioria das vezes é uma protusão discal, um desgaste que acaba acometendo a inervação. E essa inervação, que seja cervical, que vai levar o fluxo sanguíneo para os membros superiores, ou na lombar, que também pode levar aos membros inferiores. E isso prejudica bastante o movimento, acaba deixando rígida a articulação, com muita dificuldade do paciente se movimentar, as dores no dia a dia atrapalham bastante as atividades diárias, simples, que muitas pessoas têm e que às vezes não se dão conta que qualquer membro que a gente tenha alguma dor, algum problema, cortezinho que seja num dedo, a gente vai sentir muita falta, porque na vida diária a gente precisa utilizar e que fica restrito por algum motivo. E a coluna não é diferente, principalmente no trabalho, ela prejudica muito, principalmente o pessoal que trabalha muito tempo de pé ou muito tempo sentado também acaba cometendo, porque tem a sobrecarga. Então, esses problemas na lombar ou cervical, eles podem começar com sobrecarga, muitas vezes ou sobrepeso, sedentarismo, às vezes um trabalho muito intenso que a pessoa não tem um preparo muscular para atuar e que de repente precise carregar muito peso e que ao longo do tempo isso traz um prejuízo para a coluna, né? Então, essa patologia acaba afetando a coluna. Como é que ela começa? A sobrecarga no disco, né, que a gente tem assim, as vértebras e no meio de cada vértebra tem um disco que ele é composto por um anel fibroso, né, e mais um núcleo pulposo, que contém líquido, que é justamente que vai deslizar uma vértebra na outra, favorecendo o nosso movimento. E quando acontece uma sobrecarga muito grande nesse disco, ele acaba ou causando infiltrações, pequenas rachaduras nesse anel, começa a vir a extravasar aquele líquido. E esse líquido, às vezes até o próprio canal, né, começa a ficar cheio, do núcleo, o núcleo acaba saindo um pouco para fora e acaba comprimindo aonde passa a inervação. E isso causa a dor irradiada, né, aqueles sintomas mais de parestesias, que são o membro meio dormente, falta de força na região. Então, esses pequenas infiltrações vão causando muita dor, muita falta de sensibilidade, essa dor irradiada, que a pessoa não consegue, às vezes, nem caminhar, que trava a coluna, como dizem, né? Então, esses sintomas, esses sinais, geralmente, eles são vistos em exames. E os exames, para serem solicitados, eles precisam, primeiro, o paciente ir ao médico, né?
com esses sintomas de dor, e através dos exames vai ser constatado se tem uma protusão, se tem desgaste, mas se a dor é bem intensa, que o paciente realmente está restrito nas atividades, é mais solicitado o exame, porque como principalmente a ressonância magnética, o paciente é submetido a uma carga muito grande de radioativa, então esse exame não é solicitado para, às vezes, uma simples dor, então tem outros métodos que podem ser diagnosticados, se for só uma artrose, por exemplo, um desgaste daquela região, então, às vezes, não precisa ser um exame tão detalhado, porque a ressonância magnética é um exame que mostra a inervação, mostra tendões, músculos, então, é um exame bem detalhado, que vai acusar essa protusão ou hérnia de disco. E o principal fator é a fisioterapia, a reabilitação, né? Tanto o importante é bem antes, né, qualquer dor na coluna, é necessário fazer uma intervenção fisioterapêutica, seja para analgesia e para exercícios, porque o grande motivo de afastamento, às vezes, do trabalho ou de problemas sérios é a falta do exercício, a falta do fortalecimento muscular, principalmente abdominal, paravertebrais, que são as musculaturas que sustentam a coluna. Então, essa musculatura é muito importante para que a gente mantenha uma vida saudável, com a coluna saudável também, né? Principalmente quando tem algum sintoma mais de radiação, né? Porque aí é um sinal que pode ter acometido mesmo a parte do núcleo ali da hérnia, pode ter uma protusão, porque quando começa a irradiar, pode também ter essa que está pegando o canal onde passa a inervação. E é muito importante os exames, principalmente ali raio-x, que são, né, que mostram o desgaste, mostram a cartilagem que pode ter sido acometida e que, de repente, pode também causar, né, esse impacto, essas dores, mas não necessariamente um problema mais sério. Geralmente, quando o médico já solicita uma ressonância e já verifica que é uma gravidade bem alta, né, da protusão, que de repente tem o disco quando ele sai totalmente, ou o líquido totalmente sai do canal e que causa uma dor muito intensa, porque comprime toda a inervação, causando falta de força, né, sensibilidade grande em membros inferiores, que o paciente ele realmente não tem como continuar, às vezes, no trabalho, né? Prejudica muito a vida social, a vida do dia a dia, né? As atividades do paciente. Então, é necessário às vezes uma cirurgia, e a cirurgia ela consiste em retirar aquela região, aquele núcleo, aquele anel fibroso que já está bem desgastado, porque às vezes não sobra quase nada de material ali, está bem extruso já, então a gente, né, o cirurgião ele vai retirar esse material e vai fixar as vértebras com hastes, né? Então, eles fazem uma artrodese, que chama, né? Que eles vão unir, não, eles vão manter as vértebras através de uma haste metálica para que não ocorra mais esse impacto sobre as vértebras. O grande problema, às vezes, é que essa região, muitas vezes, fica bem limitada, dependendo da extensão, às vezes não é só um nível vertebral, mas tem, às vezes, a cirurgia leva mais de um nível que precisa fazer essa fixação e que mantém, claro, o paciente acaba ficando bem limitado nesse movimento da coluna, causando desconforto, né? De repente até também dificulta muito quando ele vai se abaixar, vai se movimentar, ele sente um pouco de dor e no futuro pode também acometer níveis mais altos, né? Esses desgastes e principalmente
essas sobrecargas, dependendo também da atividade do paciente. Então, sempre é sugerido o tratamento conservador, com a fisioterapia, né, com exercícios, que é o primordial para que não tenha tanta dor, para trabalhar alongamento, a flexibilidade, a não ser em casos que realmente o paciente não tenha condições mesmo de movimento, porque a hérnia de disco ela acaba também comprometendo bastante o movimento, a força, então muitas vezes pacientes não conseguem mesmo movimentar, fazer exercícios porque sentem muito mais dor, porque realmente já está num nível muito mais complicado da patologia. E aí sim é sugerido a cirurgia, né? Mas que a fisioterapia no pré-operatório é de extrema importância pelo reforço da musculatura, até para que a gente tenha um pós-operatório mais tranquilo e que o paciente tenha uma recuperação mais rápida. Então, sempre se sugere fazer a fisioterapia, um reforço muscular, né, de acordo com o que o paciente tolera, mas que consiga manter a musculatura para que depois da cirurgia o paciente tenha uma recuperação mais rápida, porque hoje em dia ainda são feitas incisões menores, né, numa área menos, não tem uma incisão muito grande, mas que é necessário já ter um reforço muscular, ter um bom também, um bom para cicatrização, né? A pessoa tem que ter uma melhora na parte da cicatrização, tem que cuidar muito se tem alguma descompensação, como diabetes, alguma outra patologia que possa comprometer essa parte da cicatrização. Então, é realmente importante fazer a fisioterapia. A fisioterapia ela não é só movimento ou exercício muito intenso, ou só o choquinho, né, a analgesia, ela vai muito além, né? Então, ela vai também preparar o paciente para que ele tenha confiança e segurança na cirurgia e no pós-cirúrgico também, tenha muita persistência, para que volte a fazer o que fazia antes. Então, o paciente, depois de uma cirurgia, ele não vai ficar restrito a fazer o que fazia antes ou o trabalho, mas, claro, ele pode sentir um desconforto, dependendo da extensão também da lesão, mas que a gente vai fazer esse trabalho de retorno do paciente, tanto ao trabalho quanto à atividade da vida diária, né? A sociabilizar também esse paciente, que muitas vezes saiu do círculo social por não ter muitas condições de ou ficar muito tempo em pé, ou interagir com outras pessoas, às vezes pelo nível da dor, pelas limitações de movimento que ocorre, né? Então, na avaliação do paciente, geralmente a gente faz testes, a gente faz testes de sensibilidade, inclusive, porque muitos comprometem a sensibilidade através da compressão na inervação. E isso, o paciente realmente fica com regiões onde não tem a sensibilidade, tem um formigamento intenso, muita dormência, às vezes falha o membro, né? Às vezes a pessoa vai pegar um objeto e o objeto cai porque não tem força para segurar, porque realmente teve um comprometimento da inervação nesse fator, ou até membros inferiores acabam falhando, se o paciente tem quedas no dia a dia, por não, às vezes se desloca de um lugar a outro da casa e tem quedas, porque realmente o nervo ali comprimido acaba falhando, não leva suprimento e acaba faltando força para realizar um movimento. Então, assim, o que é ideal? Principalmente, não é só o pessoal mais idoso, no envelhecimento que aparece, tem muitos jovens que já apresentam esse desgaste, às vezes até comprometimentos maiores, por muita sobrecarga, às vezes até por não conhecer o seu limite. Exageram no exercício, ou às vezes até no trabalho,
acabam tendo uma rotina muito intensa, sobrecarregam demais a coluna e por ser jovem, às vezes acham que não vai acontecer, que não vai ter problema, mas também acomete muitos jovens, principalmente jovens que não estão fazendo atividade física de reforço, que são sedentários, isso acomete bastante porque a musculatura ela não está preparada para receber a sobrecarga e essa sobrecarga ela vai refletir direto na nossa coluna, nas articulações, prejudicando. Então, o anel fibroso e o núcleo pulposo, o disco das vértebras, ele tem uma resistência ali para proteger, mas, claro, a musculatura é maior ainda, então a musculatura ela tem uma maior força, ela vai frear aquele impacto para que não receba direto aquele impacto no disco, que o disco não teria condições, os ligamentos também, né, intervertebrais ali, tudo, tendões, eles não têm tanta força para frear um movimento brusco, por exemplo. Então, os nossos músculos que fazem essa primeira freagem, para que depois não vai tudo para o disco, para não acontecer essas extrusões, né, desse núcleo, não acontecer as irradiações, né, as compressões nervosas, então, isso tudo acontece também no momento que acontece essa lesão, acontece também vários mediadores inflamatórios no nosso organismo que vão começar a, a resultar na dor. E essa dor intensa o paciente já sente e que fica depois por um bom tempo, principalmente quando ele vai fazer algum movimento, ele sente bastante dor, porque qualquer movimento vai movimentar aquela conteúdo discal extruso e vai também comprimir mais ainda, então todo cuidado é pouco. Então, sempre quando começar qualquer dor, seja da coluna, seja em qualquer membro, faça uma avaliação médica ou até da fisioterapia para que a gente vá investigar bem, para que não ocorra, de repente, de simplesmente ocorrer um quadro mais grave e aí não tenha muita possibilidade de melhora. Muitas vezes a fisioterapia, ela ajuda bastante, inclusive a não precisar fazer cirurgias, mas dependendo da gravidade, não tem outra solução a não ser cirúrgica. Certo, pessoal? Então era isso por hoje, muito obrigada e até o próximo programa.